Capítulo 39. Em direção à cidade da tartaruga. Cuide-se, meu filho, disse Limbo, dando um longo abraço em Lishang. Ela ficaria um bom tempo sem ver seu filho, mas em seu coração, estranhamente, não havia preocupação. Ela tinha a sensação que Lishang estava apenas no início de uma grande jornada. Eles se despediram, então Lishang partiu rapidamente em direção à cidade da tartaruga. A cidade da tartaruga era uma cidade de segunda classe e obviamente muito superior à cidade Huangdei. Na cidade da tartaruga existiam clãs poderosos, todos com pessoas no Dao do Espírito na sua linha de frente. Era uma viagem de alguns dias, a distância era de pouco mais de 500 milhas. Os 5 campeões da região da cidade Huangdei foram Lishang, Wu Hanxi, Mu Kan, Xintai e Lian Mei. Todos eles foram convocados para a cidade da tartaruga. Lá eles se encontrariam com os campeões das outras regiões e partiriam juntos para a seita da chama púrpura. Lishang tinha mais 6 dias até a cidade, o que com sua atual velocidade era mais que suficiente. Ele era como um vulto correndo pela floresta, sua velocidade era enorme e colocaria qualquer cavalo de corrida para comer poeira. Seu cultivo atualmente estava no 10º grau do Dao da integração, a quantidade e pureza do que em seu corpo era muito além de alguém no mesmo nível que ele. Talvez somente os gênios da seita pudessem se comparar com ele. Após algumas horas de corrida, começou a escurecer. Em apenas um dia ele havia percorrido metade do trajeto, o que lhe dava tempo de sobra. À noite ele se deitou em uma tenda, com alguns pedaços de carne que assou em uma fogueira. Após comer, Lishang diligentemente cultivou, alternando entre o caminho do Deus Dragão e o Deus da Morte. Ambas eram técnicas supremas, não haviam técnicas melhores para os caminhos Yin e Yang, mas seu poder era acompanhado de grande dificuldade, era visível após ver a quantidade de que Lishang precisava para um avanço. Com todo o que ele já absorveu, uma pessoa normal estaria no pico do 10º grau ou até mesmo teria quebrado para o Dao do Espírito. Seiryu e Gao Liao não podiam explicar tudo sobre as técnicas, cada cultivador tem seu próprio caminho. Mesmo que usassem habilidades iguais, sempre haveria diferenças. Asterisco 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 asterisco. Aos primeiros raios de sol da manhã, Lishang se levantou e novamente partiu em direção à cidade da tartaruga. Faltava pouco mais de 200 milhas. Lishang corria sobre as copas das árvores, como um peixe nada em um rio. Ao longe ele avistou uma grande quantidade de poeira, sua visão era muito melhor que de outro ser humano, seus olhos haviam sido refeitos pela essência de vida de Seiryu, não eram mais algo simples. Deve ser uma luta, Gao Liao. Provavelmente, Seiryu. Conforme Lishang se aproximava, o ar começou a ficar mais frio, era possível ver uma leve camada de gelo se formando sobre as árvores. Asterisco 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 asterisco. Em meio à enorme nuvem de poeira haviam 2 garotas, uma de costa para a outra, ao redor delas havia um enorme grupo de homens vestidos de preto. Uma usava um sabre de cristal puro, translúcido e extremamente afiado. A outra usava um bastão de prata, com diversas runas sobre ele. A jovem com o sabre era uma linda garota, devia ter seus 14 ou 15 anos, corpo esguio, olhos verdes cheios de vida e longos cabelos negros. A outra era uma garota loira de olhos azuis vibrantes,
corpo delineado e olhar indiferente, provavelmente tinha cerca de 18 anos. Urhanshi, tenha cuidado, disse a jovem loira. Você também, Liam e Urhanshi. Ambas eram campeãs no exame da seita na cidade Huangdei e estavam indo em direção à cidade da Tartaruga quando foram emboscadas por estas pessoas que possuíam um leve que diabo sendo exalado de seus corpos. Ei, ei! Qual é, garotas? Não queremos destruir estes rostinhos lindos, não é mesmo? Por que não vocês não vêm comigo e lhes ensinarei os prazeres da vida? Disse um dos homens. Todos vestiam mantos negros e máscara. Liam May olhava para eles com um olhar frio e uma aura absurdamente poderosa vazava de seu corpo, uma leve aura vermelha cobria seu corpo. Urhanshi tinha um olhar completamente sério, a situação era extremamente desfavorável, mas de seu corpo vazava uma aura extremamente fria, a grama a seus pés há muito havia sido congelada. Ambas estavam no 8º grau do Dao da integração, seu talento era louvável por terem chegado a esse nível em 6 meses. Do outro lado haviam 10 homens, 2 no 8º grau e o restante no 7º grau. Quando viram 2 jovens e belas mulheres viajando sozinhas, não perderam a chance de as capturar. Após se divertirem um bocado, eles aleijariam seus cultivos e as venderiam para qualquer um que pagasse um bom preço. Eles tinham pensado que seria uma tarefa fácil, mas se depararam com 2 poderosas garotas e era quase impossível se aproximar sem ser tostado ou congelado por uma delas. Urhanshi era a mais perigosa, a aura fria em seu corpo era poderosa demais. Tendo nascido com a herança do santo deus do gelo, ela era alguém a ser temida. Elas são somente 2 garotas, cerquem elas e as façam se render, não me importo se elas perderem um braço ou uma perna, rugiu um dos homens. As 2 garotas eram como 2 pilares imóveis, confiança transpassava em suas faces e o que em seus corpos vibrava. Os maiores cultivadores eram criados e refinados pelo sangue dos inimigos, ninguém chega ao topo do mundo sem passar por obstáculos. Urhanshi era linda, sua beleza irradiava vida, mas o ar ao seu redor era extremamente frio. Liam May era como uma linda fada e de seu corpo irradiava um poderoso calor, o que fogo dela era realmente poderoso e não podia ser ignorado. Os homens começaram a cercá-las, alguns começaram a lamber os lábios em expectativa, faziam isso tentando as destruir psicologicamente, mas o coração das jovens mulheres era como uma montanha inabalável. Asterisco 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 asterisco. Li Shang estava em uma grande árvore a 1 milha de distância, observando tudo. Urhanshi e Liam May. Realmente interessante. Seiryu, Liam May tem um forte que fogo seria uma herança. Li Shang. Não? É simplesmente que fogo, mas refinado ao pico, a pureza do que dela deve estar no mínimo no nível azul, se não no nível dourado. Seiryu. Ela escondeu com maestria o talento de seu corpo e a pureza de seu ki no exame da seita. Ela deve ter um talento rank divino de 1º grau, Gaoyao. Parece que teremos uma luta interessante. Li Shang.